Emoções são uma das coisas mais importantes para definir um ser humano. Elas são o motor da mudança que nos impulsiona a realizar o tão aclamado propósito que escolhemos para seguir. Porém, uma força ainda maior do que elas são os sentimentos sombrios que rodeiam nossas mentes e que muitas vezes permanecem escondidos dentro de nós. Eles nos atormentam com um passado traumático e emergem em nosso interior em um poço de desespero que revive continuamente o que mais desejamos esquecer. Aspecto que, quando analisado além do escopo pessoal, deixa evidente que essa dor reprimida age como um combustível mais sombrio e mais duradouro para alcançar um objetivo. Ela permanece como ponto de sustentação para tornar o indivíduo cego da própria vida, o deixando à mercê apenas de um ideal, que no caso de Kurapika seria definido pela vingança. É interessante notar que existe uma diferença sutil em como Kurapika enxerga seu papel no mundo e o que de fato ele é. Por um lado, o personagem se enxerga como uma entidade necessária para vingar seu clã e trazer justiça a uma realidade nitidamente injusta, enquanto por outro lado, ele é apenas mais um refém do ódio que carrega, acreditando que seu caminho possa ser uma escolha individual feita por si mesmo. Por mais que seja consolidado um peso em suas costas, a vingança não é realmente uma necessidade que a narrativa o obriga a seguir. Ela é apenas um dos caminhos pelo qual ele poderia ir. E dentre todos os possíveis, normalmente ela é a mais simples. Não simples de realizá-la, mas sim de aceitá-la como resposta para seus problemas. Afinal, o cativeiro em que o jovem garoto vive em toda a trama de Hunter x Hunter é chamado de escolha. Tentar solucionar um elemento bem mais complexo a partir de apenas uma alternativa nada mais é do que atacar as consequências do que você criou e não as causas daquilo que te atormenta, sendo a prova mais concreta de que o ser humano não consegue se desvincular de certas coisas que já viveu. Assim como nosso personagem, ele é impedido de seguir outras oportunidades por conta dos princípios que carrega, o ódio e a dor. Ter vivenciado a morte daqueles que ele mais amava, sua família e todo o seu clã, foi a maior mancha em sua história e talvez a maior tragédia que poderia acontecer, direcionando tudo para um inimigo desconhecido, que não lhe interessava a origem ou as explicações por trás de suas ações. A única coisa que ele desejava era a morte de cada um pelas suas mãos, remoendo o desgosto que sente pelos membros da aranha e renegando a própria identidade até um ponto onde ele se tornaria aquilo que sempre acreditou. Não Kurapika, um membro do clã Curta, e sim Kurapika, o agente vingativo do destino. Tais aspectos me fazem pensar que talvez o garoto pense que seu pecado não foi ter sido incapaz de salvá-los, e sim foi continuar vivo como o último sobrevivente. Frio, amargurado e bastante solitário. Até porque a solidão que o define é simplesmente uma sombra que amaldiçoa todos aqueles que fogem de si mesmos. O inferno de vingança que vive é consequência disso. A natureza autodestrutiva de seus ideais é consequência disso. Mais uma vez, ele interfere naquilo que é momentâneo e não na raiz do sentimento negativo, deixando-o vulnerável e, na minha visão, mais aprisionado que o próprio Kroro. Embora ambos não consigam abrir mão de suas ambições, o reflexo mais claro sobre o que é estar ausente de liberdade reside em Kurapika, pois um possui algo mais concreto para se dedicar, no caso, a aranha, que transcende a vida humana. Já o outro tem sua vingança, e é apenas ela, nos afirmando que, de fato, todos são escravos de algo, mas alguns estão em um poço bem mais fundo de escuridão. A criança, antes alegre e inocente, se tornou um monstro. Ela foi corrompida pela sociedade, se definindo como a mais sozinha de Hunter x Hunter, negando os questionamentos pessoais e a dúvida sobre seu ideal de vingança, o distanciando cada vez mais de um verdadeiro ser humano. O que deixa visível que os detalhes que envolvem essa transformação são narrados com tanto cuidado por Togashi que dão um nível de profundidade importante para a jornada de cada indivíduo e deixam nítido a liberdade que deseja alcançar. Kroro quer se entender. No caso de Kurapika, ele quer uma redenção, um alívio, alguém que possa dizer que ele já fez o suficiente. Podem até parecer jornadas altruístas, contudo, eles fazem isso apenas para si mesmos, para ficarem em paz e finalmente poderem descansar. Já que, além da ótica da obra, se os tirarmos desse universo e os deixarmos sem poderes, eles se tornam apenas pessoas rodeadas de inseguranças que imploram indiretamente por ajuda, e que, de forma contraditória a essa ideia, tentam depender apenas da própria capacidade. Fator que os distancia de seus companheiros para que assim não percam de vista o que ansiaram por tanto tempo. Por esse motivo, eu te convido a conhecer as entrelinhas da história de Kurapika e entender de onde vem a nossa solidão. Desde que somos apresentados ao personagem, já fica claro que se tornar um Hunter não era um sonho de criança ou uma grande ambição. Esse seria somente o meio mais provável para que ele pudesse descobrir a localização da trupe e então alcançar seu desejo obscuro, visto que seria necessário informações, acesso a locais desconhecidos e muito dinheiro para ter completa noção dos rastros de suas presas. Uma série de benefícios que caçadores possuem por arriscar suas vidas em ambientes hostis. Porém, por mais caótica e perigosa que fosse essa realidade, Kurapika não se importava com isso.
Ele se mostrava uma pessoa bem reservada com suas relações e pragmático com seu modo de agir, contrastando essencialmente com o protagonista da série. Nesse ponto inicial, Gon e Kurapika são extremos opostos, e permanecem assim por grande parte da narrativa. O menino é puro e verdadeiro com o que sente, não desconfiando das intenções de ninguém. E nosso garoto é cauteloso ao extremo. Ele não permite aproximação ou contato direto com os outros, tanto que não desejava nem ao menos falar o motivo de estar participando do exame Hunter. As formalidades envolvidas na prova o obrigaram a revelar seus motivos, e isso deixou claro que ele não queria ser julgado. Ou melhor, ele não queria dar a chance dos outros o compreenderem. Afinal, nenhum deles sabia qual era o peso de ter sua vida destruída apenas por ter nascido com olhos escarlates. Ninguém imaginaria até que ponto humanos iriam para arruinar um grupo que não fazia nada além de estarem vivos. Tudo em prol de objetivos egoístas. Kurapika não queria amolecer, e muito menos aceitar a empatia alheia. Conforme o avanço da história, Gon se aproxima mais do garoto e serve como ligação para que ele se relacione com Leório e Killua. Esses três indivíduos o fizeram enxergar outra realidade, poder finalmente confiar em alguém de novo. Eles deram uma ressignificação para ele direcionar sua vida em outro caminho, algo que durante Orc-Shin serve como um ponto de convergência entre as duas escolhas primordiais de sua vida: abandonar o passado ou continuar escravo dele. Porém, como já sabemos, sua angústia sempre falou mais alto. Sua sede por poder o tornava uma vítima do que sentia. Tanto que, durante seu treinamento para desbloquear suas habilidades de Nen, Kurapika parece ter regredido no seu desenvolvimento como humano. Ele mostrava traços apenas de alguém vazio e obcecado por poder. Por isso, após se tornar com suas técnicas já descobertas, ele parece mudado, e novamente mais distante do grupo. Esse tempo sozinho o incentivou a recobrar a consciência do que queria, e como dito pelo seu mentor, ficar acorrentado ao inferno que optou seguir. Nesse contexto, podemos dizer que Kurapika podia até não estar de fato isolado, mas para ele, as amizades que construiu não passavam de uma fraqueza. Fatores que são validados em dois momentos dentro do melhor arco de Hunter x Hunter. O primeiro, relacionado à escolha de sua vítima inicial. Decidir acabar com a vida de Vogan antes de qualquer outro membro não foi somente o início de sua retaliação. Escolher exatamente esse alvo foi seu modo de mandar uma mensagem e deixar claro que ele era capaz de assassiná-los, e que ele caçaria cada um que estivesse na trupe, sendo mais fracos ou mais fortes do que o fortificador do grupo. Após matar pela primeira vez um integrante da Aranha, Kurapika até conseguiu uma vitória, mas estava distante de vencer a guerra. Ao notar que seus inimigos nunca trairiam seus membros e que não se importavam nem um pouco com a vida humana, ele fica indignado. Se essa medida extrema já o incomodava por deixar sangue em suas mãos, se nem mesmo a morte era uma ameaça suficiente, o que Kurapika deveria fazer para realmente se vingar? Evidentemente, o jovem não sabia a resposta. Ao enterrar o Vogan, visualizamos somente uma carcaça vazia que implorava por algo para preencher seu ser. Talvez ele estivesse em dúvida se realmente essa era a melhor forma de seguir a vida. Até porque, fazendo isso, ele apenas revivia seu ciclo de sofrimento toda vez que pensava, visualizava e buscava pela trupe fantasma. Sua mente continuava no limiar entre o que de fato é justiça e o que é simplesmente vingança, mostrando para o espectador que essa era a fachada usada por ele e por muitos outros indivíduos para justificarem seus atos. Pois no fim, sabemos que mesmo alcançando o que tanto queria, na realidade nada estaria resolvido. O segundo momento ocorre ao capturar Croro. Mais uma vez, ele se vê incapaz de obter respostas. O líder da trupe não sentiu medo. Se ele fosse seu destino final, assim seria feito. Assim como os outros, seu papel não era essencial para o mundo, mas a aranha era. Porém, o grande fator que o impediu de acabar com aquele homem ali mesmo foi mais uma vez suas escolhas. Ou ele mataria Croro, ou Gon e Killua seriam mortos. Novamente, ele estava diante de algo que definiria seu futuro, e dessa vez, na minha visão, ele decidiu ir pelo caminho correto. Essa troca foi a validação de que Kurapika realmente tinha outras coisas para valorizar, mas também foi o divisor de águas para que ele pudesse se forçar a abandoná-los. Esses dois eventos tanto remetem à crença de destino entrelaçada entre ele e Croro, quanto às amarras de seu passado que ele não consegue se desvincular. Ele agiu como sempre fez, de modo sério e pragmático, não esperando aprovação, e sim meios para tornar o sonho real, cruzando a ponte da liberdade e indo diretamente para a prisão, onde linhas éticas que regem a vida humana não existem. Assim como Croro foi mostrado sozinho, orquestrando seu Requiem, Kurapika também esteve sozinho na superfície de Orc-Shin. Abandonar seu lado humano talvez seja a única coisa que ainda o prende à realidade e o impeça de se tornar outra pessoa. São seus laços com os amigos que fez que o mantém com esperança de poder construir uma nova vida. E não se sentir mais perdido, nos questionando até onde ele ainda irá para que possa finalmente descansar.
Até porque qualquer coisa será feita para que todos estejam mortos, se mantendo preso quando na verdade ele deveria aprisionar os outros. Um escravo não do destino, mas sim da vingança, disposto a sacrificar sua própria vida por ela. Diante desses ocorridos, a jornada entre seus 3 companheiros de Kurapika ficou distante. Ele partiu sozinho para recuperar todos os olhos de seu clã. E mesmo longe uns dos outros, o que mais me impressionou foi a forma como a obra mostrou meios distintos de lidar com a mesma dificuldade. No Arco das Formigas, Gon se transforma no que Kurapika sempre foi, algo que transcende o mero mal. Ele virou um monstro da vingança. Ele também aceitou restrições absurdas que colocaram sua vida em risco para matar quem havia o deixado profundamente afetado. Afinal, quando a situação envolve pessoas que eles amam, seu controle emocional é perdido. Nada mais o cerca a não ser uma aura assassina. Entretanto, Gon reconheceu que a vingança em si não valia de nada. Pitou estava morta e apenas isso. Seu mentor não retornaria à vida. O que lhe restava era um vazio inexplicável caso ele optasse por se apoiar nesse sentimento. Contudo, isso não aconteceu por conta da amizade que havia desenvolvido com Killua. Ele se permitiu receber ajuda e ressignificar a jornada. Gon experienciou o outro lado da moeda, passando da bondade para a maldade por sentir uma dor similar à de Kurapika, e no fim, conseguiu encontrar sua luz em outra coisa. Agora, falta o personagem da análise abdicar desse mal para que assim possa ter a tão desejada liberdade através de algo mais significativo. Aspectos que provam que a chave para o futuro de Kurapika está exclusivamente nas mãos de Gon, Killua e Leório. Eles são as únicas pessoas que podem impedi-lo de cair. Afinal, a amizade pode preencher lacunas que nem mesmo você conhece, sendo o maior apoio físico e emocional humano. Kurapika não visitou Gon enquanto estava gravemente ferido, e em função disso, não visualizou as marcas que a vingança pode deixar em uma pessoa e que talvez já estivessem presentes nele. Sua jornada nunca foi um caminho focado na redenção, mas, com o desenrolar final de sua história, eu imagino que esse seja o ideal para o personagem, uma vez que, se ele continuar com essa busca implacável por mortes, não terá mais ninguém que possa salvar, e seu destino também não será agradável. Tal fato me faz pensar que por mais que a obra de Togashi transmita uma caminhada importante e cheia de aprendizados, os finais de certos protagonistas são um reflexo direto do nosso mundo. Suas conclusões são anticlimáticas e severas. O autor ataca sem temer esses pontos e nos mostra que as pessoas nunca estarão totalmente satisfeitas com o que possuem. E caso continuem seguindo esse caminho, o que lhes restará será a morte. Tanto Kurapika quanto a trupe. O garoto deveria entender que a guerra que está travando não tem sentido, apenas dor. Por mais que tenha sido excluído pelo mundo e perdido tudo o que possuía, ainda é mais difícil ele se manter no caminho da vingança do que criar uma nova vida, gerando um paradoxo interno com ele mesmo, por desejar manter a ferida aberta e continuar sendo um homem que não tem para onde voltar, ao invés de superar essa tragédia e mudar, para que assim ele não enxergue a vingança como a única coisa possível. A partir disso, eu imagino que o maior medo de Kurapika seria perceber que todas suas escolhas foram em vão, que ele poderia ter seguido outro objetivo, que ele sempre foi livre para decidir sua vida, e que o cronômetro que impôs sobre si mesmo seja sua desculpa para obrigá-lo a cumprir a missão e retirar o tempo de vida que ainda tem. Mesmo com quase todos os olhos escarlates e com alguns membros da trupe enterrados, seu vazio não cessa. Se realmente a trupe estivesse morta em Orkshin, tudo já teria acabado, seu caminho teria sido diferente, e sua felicidade seria real. Assim como em outras jornadas vingativas, a vingança é um caminho sem sentido, vazio e insuficiente para preencher toda uma jornada pessoal. E na maioria das vezes, a morte é o desfecho ideal para cada um deles. O vício na trupe fantasma nada mais foi do que um ato nocivo de desespero e angústia para tentar escapar do sofrimento que sentia. Ou seja, escapar de perguntas complexas com mentiras plausíveis, quando na realidade, a maior dúvida que enfrenta é aquela contra ele mesmo. Já que a satisfação é uma das experiências mais individuais que existe. A resolução dos problemas pode até ser apoiada por terceiros, mas o pesadelo tem que ser resolvido sozinho, validando que enquanto existe a vida, a possibilidade de se renovar também existe. É muito melhor reinar enquanto em vida do que ser um servo eterno do seu próprio ideal. Não sei se esta é a resposta exata, mas podemos concordar que Kurapika vivia um impasse entre a luz e a escuridão, entre a liberdade e a escravidão. Afinal, tudo depende de suas escolhas. Depende se ele quer se livrar das correntes que o prendem. Assim como diz um pensamento, quando homens olham através das grades de uma prisão, alguns enxergam a lama, já outros as estrelas. A mudança em Killua de não querer mais matar, depois de ser criado como assassino, ajudou Kurapika a não querer matar mais ninguém também. A natureza altruísta de Gon e sua inocência ajudaram Kurapika a lembrar o quão importantes são seus amigos e que neste mundo sombrio ainda há luz. E o cuidado que Leório demonstra com a vida o ajudaram a ter a esperança de ser salvo de si mesmo e de sua dor. Esses três são pilares de superação e sua verdadeira casa. Basta ele finalmente entender isso e tirar sua máscara vingativa, deixando de multiplicar sua solidão.
De fato, Kurapika me permitiu questionar sobre o perdão e sobre a liberdade, vendo que a culpa de nossas escolhas reside apenas em nós. Se gostou, eu conto com o seu apoio. Curte o vídeo aí e entra comigo nessa jornada através do inscreva-se. Essa foi a reflexão gerada por Kurapika. Então, obrigado pela sua atenção e até mais, meus caros.